Um dos mais emblemáticos trabalhos de Kafka, sim, de Franz Kafka, o mesmo autor de A Metamorfose, aquele romance maravilhoso, né? Aquela história maravilhosa que é um dos meus favoritos. Eu estou lendo as obras de Kafka aos poucos, estou descobrindo muita coisa interessante. Recentemente li Carta ao Pai. E, gente, sinceramente, uma das melhores coisas que eu li na vida. Porque eu fico imaginando, aquela carta, primeiro, ela não tinha sido publicada antes de sua morte, né? Ela foi publicada postumamente, se eu não estou enganado. E aí era uma carta onde ele fala tudo sobre o pai, sobre várias coisas. É uma carta muito íntima, é basicamente tudo o que ele queria dizer ao pai. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Hoje a gente vai conversar sobre outro livro dele, que é um dos trabalhos mais emblemáticos, que é Na Colônia Penal, essa novelinha, podemos dizer assim, maravilhosa, assim, eu li uma sentada e eu terminei de queixo, assim, no chão, porque eu disse, caramba, que coisa atual, né? Vamos destrinchar um pouco essa história. Vamos lá. Na Colônia Penal é uma história assim muito sucinta, muito direta, não tem rodeios, mas é bastante reflexiva. Ela é uma história muito curta. Ela não tem tantas, podemos dizer, ramificações, né? Ela é uma história bem direta, onde a gente vai se deparar com vários absurdos. Absurdos esses que a gente começa a observar coisas muito atuais, sobretudo nessa questão do autoritarismo, nessa questão da injustiça, nessa questão do julgamento, aliás, da pena sem o julgamento, nessa questão de impor algo a alguém ou um determinado grupo sem ela saber, ou você condenar aquele grupo sem de fato o grupo saber qual crime tinha cometido, né? E é basicamente nesse contexto em que a gente vai se deparar, né, com essa história, né? Uma história muito forte, muito impactante. Acho que trazendo assim um resumo geral, é um livro sobre o abuso de poder. Mas tem outras coisas também. Mas assim, uma frase, podemos dizer, que resume esse trabalho de Kafka de forma muito geral, é o abuso de poder, né? Uma novela que fala sobre o abuso de poder. Aqui a gente vai se deparar na colônia penal, é uma ilha, né? Onde tem essa colônia penal. Um jovem lá cometeu uma espécie de crime. Eu não vou relatar o crime, que vocês vão ler, aí vão saber. Porque, enfim, é um crime muito banal, é um crime muito simples. Que esse crime, quando eu li e vi o crime que ele tinha feito lá, isso me lembrou muito Jean Valjean, lá em Os Miseráveis, onde ele rouba um pão e por causa desse pão é destinado às galês, né? Aquelas prisões bem horrendas dos séculos e séculos atrás. E aqui não vai ser diferente. Claro que ela não vai para as galês, né? Não vai para aquelas prisões subterrâneas em castelos, mas é uma prisão bem inóspita, sendo que ele vai ser condenado por causa dessa coisa que ele fez, que é muito banal. Se vocês virem, gente, fica assim, chocado. Mas a história que o Kafka traz aqui, partindo desse crime bem banal, que na verdade não seria um crime em si, vai trazer várias reflexões. O Kafka era formado, sim, em direito, ele tinha bastante conhecimento, expertise, né, nessa área de direito, então ele traz algo bastante reflexivo aqui, no quesito de que as pessoas são condenadas e não passa pelo rito necessário. Esse rito que é fundamental para que tenha fuja da parcialidade, né, que a gente vê aqui o juiz bastante parcial, ele tem um lado, então é algo que é bastante condenável nessas questões aqui. E aí a gente vai se deparar com uma máquina, sim, uma máquina de tortura, uma máquina que ela mata pessoas. E aí tem um outro homem ali que é apaixonado por essa máquina, né? Ele vê essa máquina como uma espécie de saudosismo bizarro. Esse saudosismo, gente, é algo assim muito espantoso, porque ele lembra de coisas do passado, onde essa máquina no seu apogeu
ceifava vidas e de forma assim muito banal, né? E essa máquina era uma máquina de tortura. Ele acha aquilo um espetáculo, ele vangloriza aquela máquina porque aquela máquina é a última bolacha do pacote. E aí ele acha que aquilo tem que ser usado. A máquina ela tem algumas coisas ali bastante características e ela traz um significado muito grande. E é uma espécie de grande metáfora ali na história, né? Essa máquina, né, uma grande máquina de tortura, o Kafka traz ali para mostrar a crueldade, né, dessa questão da pena da morte. Pena de morte. E aí eu faço diversos links, né, sobretudo com aquela famosa guilhotina, sabe? Lá na França, que ela basicamente foi banalizada, né? Teve um momento na França, isso já depois do lançamento dessa guilhotina, décadas depois, anos e anos depois, em que ficava, era um instrumento bastante banal. Você fazia você cometia um crime, né? Melhor dizendo, você cometia um crime. E aí esse crime era um crime muito leve, sendo que você já era condenado automaticamente à guilhotina. E aí é interessante, né, porque tanto nesse momento aqui, dessa máquina de tortura, quanto lá na França, ambos ali eram usados também como uma forma de entretenimento. O próprio oficial falava aqui com esse seu saudosismo, né, essa saudade bizarra que ele tinha do passado, que o inventor da máquina e a máquina em si era um espetáculo tão grande que juntava pessoas ali no entorno dela, né? Geralmente acontecia ali no centro, né? Onde geralmente em praças públicas. Então todo mundo se aglomerava ali para ver, né? Ocorria uma aglomeração ali onde todos se juntavam e via esse espetáculo. E não é diferente, né, com a guilhotina. Lá na França ocorria esse mesmo circo de horrores. As pessoas se juntavam, gostavam de ver essa decapitação, gostavam de ver essa tortura, porque era o espetáculo, e aí todo mundo, basicamente, muitos, né, não todos, mas muitos, aceitava ali de forma muito natural, né, porque fazia parte da cultura, né, mas foi extinto. E não faz muito tempo, tá? Que foi extinto. Depois pesquisem sobre isso. E é bem interessante essa história. Tem um ponto importante, né? Como eu já tinha relatado aqui anteriormente no vídeo, é sobre essa questão de você ser condenado você determinar uma espécie de sentença, você ser condenado e não saber o crime. Tem um ponto bem interessante em que esse viajante, né, que eu ainda não falei dele, mas nesse conglomerado aqui de acontecimentos que ocorre na colônia penal, tem uma espécie de viajante barra pesquisador, onde ele vai lá na colônia penal, nessa ilha, meio que pesquisar como tudo está ocorrendo, como é a vida. Ao chegar lá, ele se depara, né, com esse circo que está ali armado, né, eles estão até preparando a máquina, fazendo alguns rearranjos da máquina, porque a máquina parece que está aparecendo alguns defeitos bem irritantes, alguns barulhos, umas peças, porque fazia tempo que não estava sendo usada. Então, ele chegou lá, prestes a acontecer essa consumação ali, né, podemos dizer, da sentença, né? E aí é bem interessante isso, porque quando ele começa, esse viajante, ele traz novas ideias, é algo muito, podemos dizer, para o oficial aqui, bastante progressista, né? Porque ele tem um pensamento muito conservador, ele tem um pensamento muito autoritário, então ele não aceita, a gente percebe aqui que ele não aceita muitas mudanças. É por isso que esse saudosismo barato, né, dele, esse saudosismo desse passado, do inventor da máquina, das torturas em si. E aí ele se depara com esse homem, né, que vai ser sentenciado a essa tortura e esse julgamento. Não é nem julgamento, gente, é uma sentença que não foi julgada, não teve todo aquele rito, não teve a contrapartida, né, não teve o contraditório ali
do sentenciado, não teve a defesa dele, não teve o trânsito julgado para que ocorra tudo aquilo, né? Então todos esses ritos que a justiça, né, preconiza. Então, mas não teve, né? Não teve o contraditório, não teve nada disso. E outra coisa bem interessante que o próprio condenado, ele não sabia qual o crime tinha cometido e nem sabia sua sentença. Isso me chama muito a atenção porque a gente faz links, né, diversos links dessa história com acontecimentos da nossa realidade, né, acontecimentos atuais, acontecimentos que já passaram. E aí eu fiquei pensando, até tem textos aqui atrás que cita bastante esse acontecimento ali durante a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram condenados, né, ao trabalho forçados, e eles não, ali nos campos de concentração, e eles não sabiam qual crime tinha cometido, o porquê eles estavam ali. Eles, uma noite para o dia, chegaram nas casas deles como se fosse uma espécie de assalto, levaram mulheres, homens, crianças, idosos para esses campos, né? E lá eles foram condenados de uma forma muito desumana, né? Muitos foram mortos. E aí eles não sabem, e não sabiam a priori ali o que é que eles tinham cometido, qual crime. E eles não tinham cometido crime algum, foi por pura ignorância, preconceito, foi uma coisa bem diferente, né? Mas a gente traz essa história para nossa realidade e vê claramente isso, né? A gente não tem como você ler esse livro, não tem como ler esse livro e comparar, né, com essa questão da guilhotina lá na França, né, e a banalidade dessa guilhotina, né, para crimes tão banais. Sobretudo, a gente também não tem como deixar de pensar na questão dali dos judeus, né, que foram levados de forma injusta para os campos de concentração. Eles foram sentenciados, os judeus, sem saberem qual crime tinham cometido, o que eles estavam fazendo ali, tanto que eles chegam naquele lugar, né, no campo de concentração, e se deparam, o que a gente está fazendo aqui? Muitos achavam que iam trabalhar, mas não, foram condenados ali. Mas é isso, né? É um livro bastante reflexivo. É uma história muito curta, dá para você sentar ali, pegar um café, um suco, uma água e ler assim de forma bem rápida, mas vai tomar um susto gigantesco com a profundidade, né, que tem essa história, uma profundidade em que vai mostrar os horrores da humanidade, né? Esse viajante, né, que eu achei um personagem bastante interessante, ele vai dialogar muito com esse oficial que tem esse saudosismo barato do passado, né, um saudosismo bastante autoritário, desse autoritarismo do passado. Ele vai dialogar, sobretudo questionar, né. Um dos trechos que mais me impactaram em todo o livro é quando esse viajante pesquisador chega lá se depara com esse oficial, e o oficial tá meio que fazendo uma manutenção nessa máquina, e ele diz para o oficial, mas aí, o homem sabe o que ele fez? O homem sabe qual a sentença dele? Ele foi julgado? E aí o oficial disse, para que ele não precisa saber. Ele não precisa saber qual a sua sentença, ele não precisa saber o que ele fez. Aí a gente vê essas requintes de crueldade, né? E aí a gente já entra com Hannah Arendt ali, com essa questão da banalidade do mal. Gente, é um livro espetacular. Eu tô muito encantado com a história, né, que o Kafka traz aqui. Outra coisa bem interessante é que ainda eu não li, mas muitos dizem, né, quando eu terminei de ler, eu até postei nos stories lá no Instagram, e muitos disseram, Christian, esse livro aqui dá para fazer um link bem interessante com o Processo, né, também do mesmo autor, de Franz Kafka. E aí eu já separei para ler o Processo. Quando eu ler o Processo, eu volto nessa história e a gente conversa um pouquinho mais, tá? Mas é isso. É um livro arrebatador
impactante. Não tem como você deixar de fazer links com os acontecimentos da nossa década, do nosso século e de séculos passados também. É um livro assim que é muito atual, e aí eu digo aquela mesma história, né? Daí o conceito de um clássico. Para mim, um clássico é isso. Um clássico, gente, é quando ele perdura por gerações, décadas, séculos, e ele é tão atual, né? Ele sempre traz algum ensinamento, ele passa por anos aí, por eras, e continua sendo um romance atual, uma história atual, uma história que podemos dizer, que nos ensina, né? E sempre diz lá o que ele veio fazer, né? Qual o papel desse livro na sociedade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. Esse vídeo ficou enorme, mas assim, quando eu começo a falar de Kafka, sai da frente, pega um café e vamos, porque é muito bom conversar sobre os romances de Kafka. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler Na Colônia Penal. Até mais. Tchau.